Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Gente, eu sou 8 ou 80. Sabe por que eu tô falando? Faz tempo que eu não gravo vídeos e ultimamente tem me dado muita vontade de gravar os vídeos. Eu acabei de subir um vídeo aí agorinha pro canal e me veio na mente muitas coisas que eu chamei à existência e eu pensei assim, se eu não falar disso agora, eu vou acabar esquecendo. Então, eu vou gravar mais um vídeo a respeito destas coisas, sabe? Sobre fé, sobre chamar a existência. E eu escrevi aqui, até anotei aqui, várias coisas na minha vida que eu chamei a existência e que aconteceram. É lógico que eu vou falar aqui um pouquinho, porque no decorrer desse vídeo talvez eu lembre de mais coisas, mas são muitas, inúmeras coisas mesmo que eu chamei a existência. Vamos lá então. É, Eu chamei a existência, eu vou colocar dessa forma, falando, eu chamei a existência de tal coisa, eu chamei a existência de tal coisa, tá bom? Eu chamei a existência, assim, desde que eu tenho consciência que eu comecei a fazer isso, que pensando agora, é lógico que tem muitas outras coisas lá para trás, mas eu chamei a existência de um esposo e muito em breve surgiu ali uma pessoa aonde hoje eu estou casada aí há uns 36, 37 anos, mais ou menos, porque a minha filha fez aniversário de 35, então é mais ou menos isso que eu tenho de casada. Eu também chamei a existência de uma filha, de uma menina. Eu me lembro que eu falava assim, ai, quando eu engravidar eu quero uma menina para ser minha amiga, para ficar comigo, para ser minha companheira. E hoje a minha filha é muito minha amiga. Você que conhece aí o meu canal, ela aparece algumas vezes, se chama Daniela Julian. E eu dizia que era minha Julinha, né? Desde ali da barriga eu falava que ia ser uma menina e assim foi. Eu chamei também a existência da separação ali do meu casamento, do meu esposo ir embora de casa. Porque o que acontece? Muitas das vezes a gente acha que é bobagem palavras que saem da nossa boca. E teve uma época da minha vida que estava tudo tão bem, mas tão bem em todas as situações. Meu casamento estava maravilhoso, eu estava com uma situação financeira maravilhosa na época, sabe? E eu comecei a dizer assim, nossa, tá tudo tão maravilhoso, tá tudo tão perfeito na minha vida que eu acho que muito em breve vai acontecer alguma coisa de muito ruim. E comecei a pensar isso dia e noite. Ai, mas tá tudo tão certo. Tenho uma filha com saúde, eu tenho um esposo maravilhoso que me ama e eu amo ele. Estamos bem financeiramente, muito bem financeiramente. Então, e eu comecei a declarar estas coisas. E não passou muitos meses depois disso, o meu esposo saiu da nossa casa e, como diz ali o ditado, a casa caiu, desabou tudo, aquelas maravilhas, e assim como eu disse que ia acontecer alguma coisa de ruim, assim foi. E nessa casa também, que eu estou dizendo que nós morávamos nessa época, que estava tudo muito bem, eu também chamei a existência dessa casa. Eu me lembro, a gente pagava aluguel e eu comecei a dizer assim, amor, vamos comprar uma casa. Ele disse assim, mas de que forma? Nós não temos o dinheiro total, não temos tal, e coisa assim. E eu falei, mas eu quero uma casa, nós vamos comprar uma casa. E comecei a ir em imobiliárias, comecei a olhar casa, até que ele entrou na minha, começou a ir comigo ver, e enfim, para não compridar muito aí o conteúdo, nós compramos essa casa, aonde depois eu comecei a dizer que estava tudo muito bom. E houve depois essa separação, assim como eu também declarei. Depois que aconteceu isso, foi nessa época que o meu esposo foi embora, eu tenho bastante conteúdo falando sobre isso, foi quando eu conheci um pouquinho mais, assim, eu não lia, nunca tinha lido a Bíblia Sagrada. E eu comecei a ler, e eu comecei a declarar que aquilo que Deus uniu, o homem não separava, porque eu li esse versículo e chamei a existência da volta do meu esposo, a ponto de eu ver ele em casa, sendo que ele nem estava, ficou mais ou menos uns 3 anos fora da nossa casa, separados, assim como eu disse que aconteceu alguma coisa ruim, e aconteceu.
E aí eu comecei a dizer que ele já estava em casa, que ele já tinha voltado, a ponto da minha filhinha dizer que estava ficando até com medo das minhas declarações. E realmente, muito em breve, depois o meu esposo voltou e estamos juntos até hoje, graças a Deus. Isso eu estou falando, a minha filha tinha uns 9, 10 aninhos e hoje ela está com 35 anos. Então, quer dizer, faz muito tempo. Também chamei a existência de uma geladeira, isso mesmo. Eu cheguei um dia numa loja e eu queria uma geladeira grande, bonita, que eu vi lá. E não estava assim ao nosso alcance, porque era bem cara assim na época a geladeira. E até tinha uma pessoa lá dentro da loja dizendo assim: "Ah, eu queria muito essa geladeira, mas não é pra mim não". E aí eu pensei baixinho, pra mim é. E hoje eu tenho essa geladeira aqui em casa, graças a Deus. Chamei a existência de um carro sendo meu. Por que eu estou dizendo dessa forma? Porque a gente tinha o nosso primeiro carro, depois o meu esposo comprou o segundo carro e ele ia ficar com esse segundo carro, que é bem melhor, bem mais novo, é automático. E eu comecei a declarar que aquele carro era meu, que o meu esposo, o carro dele era o outro, sendo que era inverso, né? Ele ia ficar com o carro mais novo. E eu comecei a declarar, não, esse carro é meu, não por ganância, mas por ser automático. E eu acho muito mais fácil. E hoje ele até fala, o seu carro. Quer dizer, chamei a existência desse carro como meu e hoje é meu, graças a Deus. Que mais? Olha só, são coisas assim que talvez você acha pequena, mas a lei da atração, ela não falha. A minha filha engravidou e não é nem isso que eu ia falar, mas eu vou falar também. Eu comecei a pensar que eu queria saber o sexo do neném, mas nem isso que eu vou contar, é outra coisa que eu atraí, mas eu me lembrei disso, assim como eu disse que eu iria contando o que eu me lembrasse. E no chá revelação, ela ia guardar segredo e eu achei que ela ia contar pra mim, mãezinha, amiga dela, e o pai, né, o esposo dela, que ia ficar de surpresa. Mas não, ela não quis contar pra mim. Mas aí eu fiquei pensando, meu Deus, né, eu fiquei tão triste, eu queria saber. E teve um dia que eu estava aqui deitada no meu puff, na minha sala, que eu sempre fico aqui bem em silêncio, assim, como numa meditação. E ali eu vi ali o sexo do neném. Até ela falava, poxa vida, até isso, chamei a existência daquilo que eu não sabia, foi me mostrado. E eu disse para ela, eu já sei, é um menino, e assim foi. E nesse chá revelação, a minha filha queria fazer uma decoração, colocando uns círculos assim decorativos na parede, e ela não estava encontrando, e estava muito próximo da data já da gente fazer esse evento, né, para revelar ali o sexo da criança, que eu já sabia até então, depois, né, mas eu saí numa caminhada pensando nisso, pensando nessa decoração, porque eu sempre falava para ela que tudo que a gente pensa, a gente se manifesta. A gente manifesta, perdão. Aí eu saí e quando eu saio, eu vejo um saco cheio de círculos, assim, um saco novinho, viu, limpinho, não peguei coisa suja, não, de isopor, assim, cortado, bem pequenininho. Se ela tivesse aqui, eu falava para ela postar aí, uma foto desses círculos, ficou lindo, lindo, lindo esse evento. E ali eu cheguei com mais ou menos uns 10 círculos, e nem precisou de todos. E assim foi. Entre tantas outras coisas, eu já contei que eu saí, estava com meu cabelo solto, e ali eu queria... eu estava com meu cabelo preso, e a minha mãe queria prender o cabelo dela, e ela falou assim, se eu não tinha nenhuma xuxinha de cabelo. E eu disse pra ela assim, eu não tenho, né? Mas tipo assim, a gente pode encontrar. Eu não dei mais 3 passos, uma xuxinha no chão. Parece mentira, né? Olha, eu vou falando, eu vou lembrando, mas eu não vou me estender muito, não. Mas eu não posso deixar de dizer isso, que eu achei muito lindo, mas muito lindo mesmo, e não é coincidência. Eu até tenho esse relato aí no meu trabalho, que um dia eu estava ali, eu ainda não tinha carro, estava ali num terminal de ônibus aqui da minha cidade, e eu estava ali com o cartão do ônibus, e eu tinha acabado de abastecer aquele cartão. E quando eu entro na catraca para pegar ali o ônibus, eu fiquei muito triste, que eu ia entrar assim, cadê o cartão? Perdi o cartão. Eu pensei, poxa vida, eu não vou entrar. Eu vou voltar e vou encontrar o meu cartão.
Aí eu peguei, saí assim fora da catraca e foi subindo assim perto de um banco, até era para cima um pouquinho de um banco Bradesco que tem aqui perto do terminal. E eu vi uma mulher, duas mulheres, acho que é mãe e filha, segurando na mão de umas crianças. Cheguei assim e falei assim, ó, moça nas costas dela, você não encontrou um cartão de circular? Ela disse assim, ah, é seu, e pegou e me deu. Olha só, eu atraí de volta aquele cartão. Então não poderia deixar de dizer isso, porque às vezes as pessoas falam, ah, você achou por coincidência. Eu não acredito em coincidência, mas eu acredito na providência e nas verdades de Deus, que nós manifestamos aquilo que nós estamos ali desejosos, como eu disse, chamando a existência daquilo que não é, como se já fosse. Também manifestei, que eu acabei de fazer o vídeo anterior, a chácara, e depois, por último, também dessa área gourmet que nós fizemos ali na chácara, eu manifestei uma churrasqueira com um modelo mais moderno, porque o meu esposo queria muito uma churrasqueira, mas era muito trombolhão, sabe, assim, muito grandona, o espaço ia acabar com o espaço. E ali eu comecei a visualizar uma churrasqueira bonita, tal. E se você assistir aí o vídeo da chácara, você vai ver o que eu tô falando. É tudo simples, mas pra mim, assim, eu fico abismada com as coisas que acontecem. E isso que eu falei pra você é isso de tantas coisas. E não é só na minha vida, não, na sua também. É que muitas das vezes nós não refletimos, nós não pensamos nas coisas que nos ocorrem. E até comigo também eu não pensava nessas coisas até então, mas quando eu começo a pensar lá atrás, muitas coisas, na verdade todas as coisas nós atraímos, seja coisas boas ou ruins. Então, se você não acredita nisso, que nós chamamos a existência de coisas que não são e elas acontecem, isso ocorre a todo tempo, ocorre, e é chamado aí em alguns lugares a lei da atração, a lei da semeadura, você atrai, você colhe aquilo que você planta, é mais ou menos isso. E eu gostaria muito que você ajudasse eu a divulgar esse trabalho com o propósito de que muitas pessoas acreditem, tenham fé na Sagrada Escritura, em muitos homens sábios também que falam a respeito de que nós atraímos aquilo que nós mais pensamos, né? Que é o mesmo ensinamento aí de Jesus Cristo. Fiquem todos com Deus, até mais e bye!